Oi galera, tudo bem? Como vocês estão? Pois é, hoje a gente vai continuar a dar algumas resoluções para nossas questões do Enem. Hoje novamente nós vamos fazer uma questão do Enem 2018, né, do Caderno de Matemática e Suas Tecnologias. Só que dessa vez a gente vai falar sobre uma questão de matrizes, beleza? Inicialmente nós vamos, como está dizendo ali, ó, nós vamos ler esse texto aí dela, né, entender mais ou menos como funciona cada fragmento desse aí, fazer as nossas anotações, as observações, e aí depois a gente vai para a resolução. Como eu costumo falar, as questões do Enem, elas, se a gente estudar um pouquinho do conteúdo em sala, a gente vai conseguir resolver. Essa questão inicialmente tem um texto um pouco complicado, um texto que parece muito técnico, mas aí quando você observar com calma, você vai ver que ele não é tão complicado. Então vamos lá, vamos começar a leitura aí. A transferência eletrônica disponível, TED, é uma transação financeira de valores entre diferentes bancos. Ou seja, já está dizendo aí para você que o TED é uma transferência eletrônica disponível que a gente realiza entre um banco e outro. Um economista decide analisar os valores enviados por meio de TEDs entre 5 bancos. Estão os bancos lá, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Durante um mês. Por isso, ele dispõe esses valores em uma matriz, que é nomeada por A igual a A e J, né? Fecha lá a matriz, em que I é menor ou igual a 5 e maior ou igual a 1. E J a mesma coisa. Essas duas sentenças aí é só para ele dizer que o quê? Que você tem que trabalhar entre 1 e 5, tanto nas linhas quanto nas colunas. A gente vai ver mais para frente. E o elemento A e J corresponde ao tempo proveniente, ao total proveniente das operações feitas via TED, em milhão de real, transferidos do banco I para o banco J durante um mês, né? Como ele falou logo mais ali assim. Observe que os elementos A e I é igual a zero. Isso aí é uma parte importante que a gente precisa de saber, né? Que ele está dizendo que o A e I é igual a J. A gente vai falar isso lá mais na frente também. Uma vez que TED é uma transferência entre bancos distintos, ou seja, não pode acontecer uma transferência de um banco para o mesmo banco TED, que aí não é TED, é outro nome. Essa é a matriz obtida para a análise. Ele te dá essa matriz aí, ó. A igual aí 0,2022 e assim por diante até a última linha lá. Com base nessas informações, o banco que transferiu a maior quantia via TED é o banco, aí ele dá da letra A até a letra E, para você escolher do banco 1 ao banco 5. Tudo jóia até aqui? Com o passar da explicação, eu vou tentar clarear para vocês essas informações aí. Primeira coisa que a gente vai pegar é o seguinte, a gente vai pegar aqui, ó, lembrando, né, que são 5 bancos. É o banco 1, o banco 2, o banco 3 e o banco 4. Né? E o 5, obviamente. E aí depois que a gente pega essa informação, a gente percebe o quê? Pega aquele A e I que é igual a zero, que ele falou lá, ok? E aí a gente tem que começar a relembrar algumas questões das matrizes. Primeira coisa é o seguinte, as matrizes, essa matriz aí no caso, né, ela tem linhas e tem colunas. Concordam comigo? Então, por exemplo, ó, essa aqui, ó, 0, 2, 0, 2, 2 é uma linha, beleza? E essa 0, 0, 1, 0, 3 é uma coluna, tá? Então, como é que funciona aqui? Aqui funciona da seguinte forma, a gente tem o elemento A e J, a letra I vai corresponder à linha, que é o primeiro númerozinho lá que acompanha o A. E a letra J vai corresponder à coluna. Está escrito ali tranquilamente para vocês. Depois que a gente pegar isso aí, a gente vai observar lá mais para frente a forma de desenhar, né, de organizar essas matrizes. Beleza? Então vamos lá para o próximo slide. Relembrando mais uma vez que a gente vai ver, anotando esse AI aí é igual a zero.
O que isso quer dizer para a gente? Ele quer dizer que todas as vezes que o I for igual ao J, porque você pode ver que ele tem dois Is. O primeiro I é o I normal e o segundo I é o J, mas ele está dizendo que o I, né, esse segundo I aqui, ele é o mesmo do da frente. O que isso quer dizer para a gente? Ele quer dizer o seguinte, se eu tiver uma matriz A, que é o caso da matriz que ele exemplificou para a gente aí. Se eu pegar o primeiro elemento dela, ele vai ser o quê? Ele vai estar na primeira linha, na primeira coluna. Por isso que ele é nomeado de A11. Esse primeiro 1 é o I e o segundo é o J, tá? E o que ele diz aqui, ó? Quando o I for igual ao J, vai ser igual a zero, ou seja, que o I for igual ao mesmo do I, vai ser igual a zero. Aí a gente vai continuar. Se aqui é o A1, que é a primeira linha, primeira coluna, quem vai ser o próximo? A12, primeira linha, segunda coluna. Depois, A13, primeira linha, terceira coluna. Depois, A14, primeira linha, quarta coluna. E por último, o último da linha vai ser primeira linha, quinta coluna, que vai ser o A15. Beleza? Joia! Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai continuar nomeando as linhas. A próxima já não vai ser mais um, vai ser o quê? A21, não vai ser mais A1, vai ser A21, tá aqui, ó. É a segunda linha, né? Concordam que essa aqui é a segunda linha e a primeira coluna, ok? Joia! Então a gente vai para lá, ó. O próximo, A22, só para vocês observarem que, ó, o A11 e o A22, eles vieram em amarelo. Por quê? Porque ele não diz lá o que quando você tiver o I igual ao J, né, você vai ter o valor igual a zero. Então a gente vai exemplificar mais para frente ali todas elas para vocês, toda essa diagonal aí quando ela for formada. Depois a gente vai ter o A23, depois o A24, o A25 e assim por diante. Fechamos a segunda linha, vamos para a terceira linha. A31, A32, A33, A34, A35. Lembrando que o A33 novamente apareceu em amarelo ali para a gente. Próxima linha, quarta linha, primeira coluna. A41, A42, A43, A44, A45 e fechou essa quarta linha. Aí vamos para a última, né? Para a última linha, que vai ser qual? A quinta linha, primeira coluna. A51, 52, 53, 54 e 55. Se você observar com calma, você vai perceber que o quê? Que essa diagonal aí que está sendo formada, que é conhecida nas matrizes como diagonal principal, A1, A22, A33, A44, A55, você vai perceber nela aí que aquela informação, essa informação que está dizendo aqui, ó, a gente vai ter que preencher esses valores com esse valor zero, que é o que estava dizendo na própria matriz. É o que ele fala aí no enunciado, ó. Quando o I for igual ao J, o TED será zero, ou seja, nulo, não houve transferência. Né? Por quê? Por que não houve transferência nesses casos? Porque aqui é do banco 1 para o banco 1, do banco 2 para o banco 2, do banco 3 para o banco 3, do banco 4 para o banco 4, do banco 5 para o banco 5. E isso aí não é permitido, foi dito lá no enunciado do texto. Ou seja, não haverá transferência nesses casos. Aí a gente começa a desenhar a matriz que está lá no enunciado. Ó, né? E aí a gente pega o primeiro elemento, né, vai ser 0, o A1. O próximo que vai ser 0 aí que a gente já sabe, o A22. Depois o A33. Depois o A44. E por último o A55. Beleza? Esses são os valores que não há como haver transferência. Por quê? Porque é do banco 1 para o 1, 2 para o 2 e assim por diante. Aí vamos continuar desenhando a matriz que tem lá, né? Ele segue aí com 2 na primeira linha, depois 0, depois 2, depois 2 de novo. E assim por diante. Aí a gente só vai confeccionando os valores que a gente tinha no enunciado aí, ó. Né?
Lembrando, ó, que esse zero aqui, que vai aparecer aqui agora, ou qualquer um outro que não esteja em amarelo, por exemplo, que elemento é esse aqui? Esse aqui é o A41, que é a transferência do banco 4 ao banco 1. Nesse caso aqui também foi zero, ou seja, não houve TED do banco 4 para o banco 1, foi zero. Tá? Então não houve nenhum valor transferido. Aí ele continua com A42, que é 2, com A43, que é 2, com A45, que é 0, e fecha a última linha para a gente ali, que fecha em 3, 0, 1 e 1. Ok, fechamos essa matriz. Qual era a pergunta que a gente tinha? A pergunta que a gente tinha era essa aqui, ó, que vai aparecer na próxima tela para a gente. Ó. Ela perguntava o seguinte: com base nessas informações, o banco que transferiu a maior quantia via TED é o banco, aí tinha de A até E e de 1 até 5, porque são 5 bancos, ok? Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, ó, vai desenhar aqui a matriz A, para lembrar. Eu estou só recopiando, né, os valores que estavam no enunciado e estavam na tela anterior, beleza? Vamos começar pela última linha. A última linha lá, ela tinha o quê? Ela tinha 3, 0, 1, 1 e 0. O que a última linha diz? São as transferências que o banco 5 fez para os outros 4 bancos, esquecendo, né, não esquecendo que esse aqui é o 5,5, então não tem como ele transferir para ele próprio. Então a gente teria aqui, ó, 3 mais 0, 3 obviamente, elemento neutro, mais 1, que vai dar exatamente quanto? 3 mais 1, 4 mais 1, 5. Beleza, aí fechamos, já descobrimos que o banco 5, né, ele fez 5 milhões de reais de transferência nesse mês. Tá, esse valor em azulzinho aqui. Então vamos conferir os outros, porque a gente precisa descobrir qual deles fez a maior transferência. A maior quantia, né, em valor, em milhão. Então vamos lá para a quarta linha. A quarta linha diz que ela nos diz lá que era o seguinte, era 0222000. Desculpa, 02200. Aí vamos lá. 0 mais 2 dá 2, 2 mais 2 dá 4, os outros dois são 0, então vai dar quanto esse resultado aqui, ó? 4. Ok? Então já perdeu. Aqui, como é o banco 4, ele já perdeu por banco 5. O banco 5, por enquanto, está fazendo a maior quantia de transferência via TED. Então vamos lá, para o próximo banco, que seria a terceira linha. 1, 2, 0, 1, 1. Vai dar quanto isso aí? 1 mais 2, 3, 0 não conta, 4, 5. Ou seja, bateu o banco 3, fez a mesma quantidade de transferência do que o banco 5. Joia? Vamos para o 2 agora, que é a segunda linha, 0, 0, 2, 1, 0. Se a gente pegar ali, vai dar quanto? Em verde, 3. Ok? Aqui o 5 está em azul, para demonstrar que é o mesmo valor. Tá? E o seguinte, a gente vai para o primeiro banco, né? Que tem lá nessa primeira linha. A gente pega, tem 2 zeros e 3, 2. Consequentemente, o valor vai ser quanto? 6. Ou seja, se cada linha era a transferência que o banco fazia, primeira linha, banco 1, segunda linha, banco 2 e assim por diante, o que a gente conclui aqui? Que o banco que realizou a maior quantidade de transferência via TED, né, foi qual? Foi o banco 1, concorda? Que é a primeira linha. Ó. Aí a gente sabe lá, ó, assim, o banco 1 transferiu a maior quantia, que vai ser exatamente a letra A. Tranquilo? Não tem tanta dificuldade, né? Assim, parece uma questão difícil, mas ela não é uma questão difícil, é uma questão que você tem que entender a classificação das matrizes, a organização das matrizes, como é que a gente constrói as matrizes, né? Você bate o olho, vê que é uma matriz 5 por 5, uma matriz quadrada, 5 por 5, e aí você vai tirando as informações com cuidado, beleza? Mais uma vez avisando vocês, pegou uma questão do Enem, sentiu uma dificuldade, deixa ela com o tempo lá guardadinha, depois que você fizesse, que você tem mais tranquilidade, você volta nela e tenta resolver, rascunha alguma coisa e tenta resolver
é para te dar uma segurança maior para finalizar essas questões, ok? Beleza, na próxima tela eu vou deixar mais uma informação para vocês aí, né? Que é uma frase que eu gosto muito, né? De nossos maiores físicos, né? Físicos, matemáticos, que a gente existiu aí na face da Terra, que ele fala o seguinte, ó: a matemática é o alfabeto no qual Deus escreveu o universo. Galileu Galilei. Muito obrigado de novo pela participação. Eu acredito que esse vídeo tenha ajudado muito aí quem está pensando em se preparar para o Enem e aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, um abraço.